Você já parou, realmente parou, para se perguntar: qual é o sentido da vida? Talvez essa seja a pergunta mais antiga da humanidade. E, ao mesmo tempo, a mais sem resposta. Ou talvez, a que tenha todas as respostas. Desde os primeiros seres humanos, olhando para o céu estrelado, tentando entender os mistérios da existência, até os dias de hoje, em que olhamos para uma tela em busca de algum significado, essa pergunta ecoa dentro de cada um de nós. O que estamos fazendo aqui? Por que acordamos todos os dias? Trabalhar, estudar, produzir, sobreviver? Para quê, afinal? E a resposta, bem, ela nunca foi simples. E talvez nem devesse ser. Algumas filosofias dizem que o sentido da vida está em Deus, outras, que está na própria vida. E há quem defenda que não há sentido algum, a não ser aquele que você mesmo cria. O filósofo grego Aristóteles acreditava que o sentido da vida estava na busca pela eudaimonia, uma palavra que pode ser traduzida como florescimento ou vida plena. Para ele, uma vida com sentido era aquela vivida com virtude, equilíbrio, reflexão e propósito. Mas então veio o estoicismo e nos ensinou que talvez o sentido esteja em aceitar aquilo que não podemos controlar. Viver de acordo com a natureza. Focar no que depende de nós. E simplesmente deixar ir o que não depende. Séculos se passaram. A humanidade avançou. A ciência explicou muito do mundo. Mas o vazio existencial, esse, permaneceu. Foi então que surgiram os existencialistas. E eles trouxeram uma provocação radical. O universo não tem sentido algum. Nós somos jogados nele, sem manual, sem roteiro, sem mapa. E cabe a cada um de nós criar o seu próprio significado. Jean-Paul Sartre, um dos grandes nomes do existencialismo, dizia: o homem está condenado a ser livre, condenado, porque mesmo sem pedir, fomos lançados nesse mundo. E livres, porque somos nós que escolhemos a cada instante o que fazer da nossa vida. E essa liberdade é assustadora. Porque se não há um sentido pré-definido, então somos nós que precisamos construir esse sentido. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, atitude por atitude. Mas, e se não fizermos nada? E se escolhermos simplesmente não escolher? Bem, até isso já é uma escolha. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche vai além. Ele afirma que Deus está morto. Não no sentido literal, mas simbólico. Ele dizia que, com o avanço da ciência e o declínio das crenças tradicionais, o ser humano ficou órfão de sentido. Sem as antigas respostas, o homem agora precisa criar seus próprios valores, suas próprias razões para viver. E isso é pesado. É angustiante. Mas também profundamente libertador. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de campos de concentração nazistas, escreveu um dos livros mais impactantes da história, Em Busca de Sentido. Lá, ele diz que até nas situações mais extremas, mais desumanas, o ser humano consegue encontrar sentido, e que esse sentido não precisa ser grandioso. Pode ser algo simples, como amar alguém, como realizar um trabalho, como suportar uma dor, por uma razão que faça a vida valer a pena. Frankl nos lembra que o ser humano não é apenas alguém que busca prazer ou poder, mas, acima de tudo, alguém que busca significado. E se você acha que isso é papo antigo, olhe à sua volta. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão perdidos. As redes sociais nos mostram vidas perfeitas, padrões inalcançáveis, felicidades instantâneas. E, no fundo, sentimos aquele vazio. Aquela pergunta silenciosa que ninguém posta no feed. Pra quê? Tudo isso? Talvez o sentido da vida não esteja em algo que você encontra, mas sim em algo que você constrói, todos os dias, através das suas escolhas, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos, da sua ética e da sua coragem de viver. Apesar de tudo, e não existe uma resposta única.
O que faz sentido para mim pode não fazer para você. E tá tudo bem. A vida não vem com manual, mas vem com possibilidades. E se a existência é um livro em branco, então que você tenha a coragem de escrever sua própria história. Com erros, com acertos, com incertezas, mas com verdade. Porque no final das contas, talvez o maior sentido da vida seja viver.